Olá, turma. Então, nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre sistemas de duas equações do primeiro grau. Nós já tínhamos aprendido sobre o método da substituição e agora nós vamos aprender sobre o método da adição, ok? Então, para o método da adição, o que consiste o método da adição? Nós temos que somar as duas equações. O sistema de equações ele tem duas equações. Então, nós vamos somar essas duas equações de modo que nós consigamos eliminar. Nós temos que eliminar uma das incógnitas, ou o x ou o y. Vamos ver em cada situação qual vai ser possível eliminar. Eliminando uma das incógnitas, nós vamos somar o restante das duas equações e vamos obter, assim, uma única equação, tá? Que vai ter só uma incógnita e não duas. Ou vai ter x ou vai ter y. Feito isso, nós vamos resolver essa equação e vamos encontrar o valor da incógnita que estamos trabalhando. Após isso, descobrindo o valor da primeira incógnita, nós vamos substituir esse valor em qualquer uma das equações do sistema para, assim, encontrar a outra incógnita que ainda nos resta encontrar, descobrir o valor. Então, vamos ver exemplos. Então, aqui, no primeiro exemplo, eu tenho x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Vocês podem observar ali na incógnita y, observando aqui o y, eu tenho mais y e tenho menos y, correto? Eles são opostos. Então, assim, quer dizer que se eu somar os dois, eu posso eliminar eles, porque mais y vai eliminar o menos y, ok? Aqui no 3x e no x, eu não posso eliminar, porque eu tenho 3x e em cima só o x. Então, eu tenho que ter valores iguais, porque aqui no y eu tenho o coeficiente na frente. Aqui na frente eu teria o número 1. E um é positivo e o outro é negativo. Então, aqui eu posso eliminar, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, para a gente poder fazer o restante do cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dessas duas equações. Vou fazer uma soma, tá? Então, somando aqui, x mais 3x, eu tenho 4x. E 12 mais 20, 32, tá? Então, eu vou somar aqui, ó, na vertical. Vou somar nesse sentido aqui, ó, tá? Então, soma x com 3x, 4x. Aqui o y vai eliminar, um vai eliminar o outro. E 12 mais 20, eu tenho 32. Então, agora eu tenho uma equação onde eu tenho só o x. Eu preciso encontrar o valor do x. Então, para encontrar o valor do x, continuando o cálculo, eu vou ter que o x é igual a 32 dividido por 4. Então, eu tenho que o x vale 8, tá? Encontrando o valor do x, eu tenho que agora descobrir quanto vale o y. Eu posso pegar qualquer uma dessas duas equações, ou a primeira ou a segunda. Nesse caso, eu posso pegar qualquer uma, tá? Quando é o método da adição. Aqui eu escolhi a primeira equação, tá? Mas eu poderia ter pegado a segunda equação. Então, aqui eu tenho que substituir o valor do x, ó, já deixei em vermelho. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 8 aqui, que eu já descobri. Então, 8 mais y igual a 12. Isolo o y igual a 12 menos 8. O nosso y vai valer 4, tá? Então, nesse caso, a solução desse sistema seria 8 para x e 4 para y, tá? Não tem mistério. Então, o que eu tenho que sempre observar? Que ou o x ou o y, eu tenho que sempre olhar para as duas equações. Eu tenho que eliminar um dos dois.
Então, para poder eliminar, eles têm que ter o mesmo valor na frente, ou o mesmo número na frente, e um tem que ser positivo e o outro negativo. Senão, não tem como eliminar. Então, aqui por isso que nós eliminamos o mais y com o menos y. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho 2x menos y igual a 23 e x mais 3y igual a 22. Nesse caso, os coeficientes, eles não são opostos. Ou, por exemplo, aqui, se eu for observar o x com o 2x, um é 2x, o outro é x. Não é o mesmo valor numérico e não são opostos. Agora aqui, observando o y. No y, eu até tenho, ó, menos y e mais y. Aí tá certo, um é negativo e outro é positivo. Porém, aqui eu tenho 3 e em cima eu teria 1. Então, eu não tenho como eliminar 3 com 1. Teria que ser mais 3 e menos 3. Então, nós temos que ajustar essa equação. Como que nós vamos ajustar? Deixa eu só apagar aqui. Como eu tenho mais y e menos y, eu já posso pensar em cancelar o nosso y, certo? Só que um é 3 e o outro é 1. Então, eu tenho que fazer com que esse y aqui em cima também vire 3. Como que eu faço isso? Multiplicando a equação por 3. Porque se eu multiplicar y por 3, vai ficar menos 3y aqui em cima e mais 3y aqui embaixo. Daí eu vou poder anular os dois, eliminar, tá? O que eu tenho que lembrar é que eu tenho que sempre multiplicar toda a equação. Então, toda essa primeira equação aqui eu vou ter que multiplicar pelo 3, certo? Vou fazer aqui do lado, então. Ó, 2x vezes 3, 6x, menos y vezes 3, menos 3y, e 23 vezes 3, 69. Então, eu tenho que multiplicar toda a minha equação pelo número que está aqui. Mas o que eu vou fazer com essa de baixo aqui agora? Eu vou simplesmente copiar ela aqui, ó. Tá? A equação de baixo eu copiei. Multipliquei somente a primeira equação. Agora sim, eu tenho menos 3y e mais 3y. Posso anular aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer aqui a nossa soma. 6x mais x, 7x. 69 mais 22, 91. Lembra sempre somar na vertical. Resolvendo, x igual a 91 dividido por 7, o x vai valer 13. Agora, então, nós temos que encontrar o valor do y. Qual equação eu vou pegar? Tanto faz qual equação eu pego. Eu posso pegar essa primeira aqui, posso pegar essa daqui, e também posso pegar essa que eu mudei aqui, ó, se eu quiser, tá? Nós vamos pegar a mais fácil, que é essa segunda aqui, ó, onde eu tenho x mais 3y igual a 22. Já deixei o x marcado e vou substituir pelo 13. Então, 13 mais 3y igual a 22. 3y é igual a 22 menos 13. O y é igual a 22 menos 13 dá 9, divide por 3. O y vai valer 3. Encontrei o valor do y. Então, a nossa solução é 13 para x e 3 para y. Então, o que tem que cuidar? O que vocês precisam observar quando vão fazer o método da adição? Como na adição eu tenho que anular o x ou o y, eu sempre tenho que ter um positivo e um negativo. Então, de cima positivo, de baixo negativo, ou o contrário.
E sempre com o mesmo valor numérico na frente da letra. Então, se não tiver valor numéricos iguais, eu tenho que multiplicar a equação por algum valor, de modo que essa equação fique com os números opostos, como eu fiz aqui nesse caso. Ah, mas eu não poderia, talvez aqui, eu tenho 2x, eu não poderia multiplicar debaixo por menos 2? Poderia, porque daí eu teria isso aqui, ó. Eu teria em cima 2x e embaixo eu teria menos 2x. Aí eu poderia anular, nesse caso, o x e ficaria com a incógnita y. Poderia fazer dessa forma também, tá? Eu tenho que sempre lembrar que eu tenho que anular ou o x ou o y. E para que eu possa anular um dos dois, tem que ser opostos os números. Então, para ser oposto, tem que ser o mesmo número na frente da letra e um positivo e o outro negativo. Depois de anulado, então, a gente soma normalmente, encontra o valor de uma letra e substitui para encontrar o valor da outra letra, tá? Eu sei que, assim, de primeiro momento, às vezes é meio difícil de compreender, mas assistam o vídeo, olhem novamente, prestem bastante atenção. Eu vou mandar alguns exercícios, façam com calma, qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? E chamem mesmo, porque tem me procurado pouco, tá? Então, chamem para tirar as dúvidas. E a gente vai fazer mais exercícios aí para treinar bastante esse método da adição agora, tá? Então, agora tem que fazer pelo método da adição. Eu não quero que vocês façam mais pelo da substituição no momento. Só o da adição para nós podermos treinar esse método, ok?